Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Oliveira. Já se inscreve, já curte, comenta, compartilha. Eu vim aqui hoje trazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Geralmente eu trago o tarô com o auxílio das cartas, da espiritualidade, para, tá trazendo respostas, direcionamento para vocês. Hoje eu vim falar do Dr. Hélio Couto, da ressonância harmônica, do caminho das palestras e falar da minha experiência. Eu andei meio sumida do canal porque eu estava trabalhando e assim, eu estava com um cansaço energético, físico e mental a ponto de um burnout. Eu estava muito exausta. Muito. E eu acho que eu cheguei até a comentar aqui no canal que eu tive uns probleminhas de saúde nesse meio tempo que eu estava trabalhando. E aí eu comecei a fazer acompanhamento médico, né? Eu tive uma pancreatite devido a medicamento. Eu tava com tanta dor no corpo que, assim, eu tava vivendo de remédio. E juntando com uma alimentação não tão regular, causou uma pancreatite. E para quem não sabe, a pancreatite pode ser causada também por problemas emocionais. E, cara, eu tava assim, fora de mim. Eu tava muito cansada, muito exausta. Eu não tava conseguindo pensar direito, eu não tava conseguindo fazer minhas coisas, eu tava super sobrecarregada. E tudo isso foi acumulando e acabou, né, se mostrando no meu corpo. Bom, eu conheço o Dr. Hélio Couto, tem uns, assim, de conhecer mesmo, tem uns 3 anos. Eu já havia visto ele antes em alguns vídeos, mas não dei, assim, ouvi o que falou no YouTube, mas não dei muita trela, né? Há 3 anos atrás, que foi aonde eu tive a minha virada de chave com a espiritualidade, que eu comecei a dar uma olhadinha mais delicada, vamos dizer assim, nos vídeos dele. Quando foi uns 2 anos e meio, não, uns 3 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho depois dessa época, eu comecei a fazer o caminho das palestras. Fiz os primeiros vídeos, e para quem faz o caminho das palestras sabe que chega uma hora que ele começa a se tornar repetitivo. E eu descobri o porquê disso, vou compartilhar daqui a pouco com vocês. E aí quando aquelas palestras começaram a ficar repetitivas, eu parei, sabe? Assim, não consegui prosseguir. Foram se passando os tempos. No meio do ano passado eu comecei de novo o caminho das palestras e parei de novo por conta do trabalho. A minha exaustão estava demais. Para vocês terem uma noção, 7 horas da noite eu já estava dormindo para levantar 5 horas da manhã no outro dia. Ficava muita coisa por fazer, casa, filho, trabalho, estudo, porque eu estudo também, e tava demais, sabe? E o dia que eu tava em casa, eu não queria saber de nada, eu só queria descansar. Eu precisava daquele tempo. E aí eu pausei de novo os estudos. Quando foi? E aí eu tinha me proposto a sair do meu trabalho até janeiro deste ano. Eu queria fazer uma transição de carreira. Estava me programando para isso. Só que chegou janeiro e eu não saí do trabalho. Eu não estava conseguindo conciliar os meus projetos, as coisas que eu estava planejando com o meu dia a dia. No meio desse processo que eu tive a pancreatite e fui fazendo exames, tudo, eu vi que eu estava com uma anemia muito severa. Aí eu comecei a fazer tratamento, reposição de vitamina, tudo. Pra quem não sabe, eu sou bariátrica,
eu fiz bariátrica, eu pesava 135 quilos. Hoje eu peso entre 68 e 70, varia, assim, isso eu não tenho o que falar, porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não tinha vida antes. Foi uma escolha que eu fiz, porque estava começando a me dar um monte de problema de saúde na época. Bom, enfim. E aí, o que aconteceu? Com essa história de me alimentar mal, esquecer de tomar vitamina, e prorrogando as coisas, eu acabei adquirindo uma anemia. E aí, comecei a fazer o tratamento. Só que sim, o desgaste físico, energético e mental tava demais. E pra quem não sabe, a falta de vitamina atrapalha a mente também. Então, eu não tava conseguindo vir gravar. Eu não tava num período bom para conseguir vir gravar. E não tava tendo essa... E assim, eu comecei a entrar num sofrimento. Por quê? Porque eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos para o futuro e eu não estava conseguindo dar um passo nessa direção. Bom, eu comecei a ouvir relatos sobre quem tinha feito a ressonância harmônica. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não estou falando em nome do Dr. Hélio Couto. Eu não tenho autorização para falar em nome dele. Eu vou estar deixando aqui embaixo do vídeo o link do site dele. Vocês entrem lá, se informem melhor. Eu vou falar sobre a minha experiência, tá bom? Comecei a ver relatos e vi que as pessoas tinham as catarses, mas que a vida começava a mudar. E tomei a decisão de eu vou me empenhar nisso. Pode ser que eu não me foque em mais nada nesse momento, mas eu vou me empenhar em fazer o caminho das palestras 1, o 3 e ler o livro Mentes Informadas, que é do Dr. Hélio Couto. Esses 3 passos é essencial para você poder fazer a ressonância harmônica. A ressonância harmônica, ela é uma ferramenta do Dr. Hélio Couto, que ela traz ondas de informação. É um áudio que você põe para rodar, você nem precisa estar perto, você não precisa escutar o áudio. E essa ferramenta, ela vai trazendo as informações do seu pedido para o que você precisa. Ai, gente, desculpa, não vai ter jeito nesse momento. Aí, vamos lá. Eu estava decidida que eu iria fazer a ressonância harmônica. A pessoa, eu vou falar dessa pessoa porque ela foi crucial nessa minha decisão. Eu estava assistindo o programa Paranormal Experience. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês ir conhecer o canal. É maravilhoso, sabe? Trouxe muitas mudanças para mim esse canal. Trouxe muito entendimento, conhecimento. E para quem conhece sabe do que eu tô falando. Eu vi uma entrevista da Débora Bica. A Débora Bica, ela é facilitadora de Axis. E ela, na entrevista dela, ela contou que fez a ressonância harmônica. E contou como isso ajudou no processo dela. E aí eu comecei a ver os vídeos da Débora Bica aqui no canal. Aqui no YouTube, aliás. E, gente, eu falei... É aqui o meu caminho, é aqui que eu tenho que seguir para mim sair dessa bola de neve que virou minha vida, porque eu estava vivendo como um zumbi. Eu comecei a viver, eu até comentei isso num vídeo passado aí,
que eu tava vivendo muito no automático. Eu não tava conseguindo sair desse automático porque meu cansaço tava muito grande. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui a mascote do canal. A nova mascote, a Brisa. Fala, oi, Brisa. Se eu não tomar cuidado, ela vai ir na câmera. E ela tá indo. E eu tava vendo o vídeo da Débora Bick e tomei a grande decisão que eu ia fazer isso. Que eu ia me focar no caminho das palestras. E comecei a devorar o caminho das palestras 1. Aí eu vou entrar no que eu entendi da questão da repetição. Gente, a nossa mente, para haver uma mudança, precisa ser reprogramada. E conforme você vai assistindo os vídeos, aquela repetição que você percebe no meio do caminho das palestras, nada mais é do que o Dr. Hélio estar clicando nas mesmas teclas para que isso entre profundamente dentro de você. Para você poder realmente entender, sabe? Então, eu fiz o caminho das palestras 1, o caminho das palestras 3, que antes, até o meu ver, pelos vídeos que eu vi, era gratuito. Agora o caminho das palestras tá, assim, pago, mas é um preço, eu acho que eu peguei R$49, alguma coisa assim, 39, 49, alguma coisa assim. E fiz o caminho das palestras 1, li o livro, no meio dos dois, eu li o livro Mentes Informadas e fiz o caminho das palestras 3, com a intenção de fazer o pedido da ressonância. Mas eu não consegui juntar dinheiro para fazer isso. Para quem não sabe, eu sou mãe solo, eu tenho o auxílio da parte paterna, mas assim, quem recebe a pensão sabe que não é o suficiente, então você tem que correr atrás do restante. E não estava sobrando para mim conseguir juntar esse dinheiro para o caminho das palestras. Eu tenho 2 adolescentes em casa, quem tem adolescente sabe o quanto que eles comem. O que eu gasto de comida é horrores. E então, o que eu fiz? Eu descobri que através da ICA. Bom, ICA é uma igreja que o Dr. Hélio fundou. E através do ICA, você consegue fazer o pedido gratuito. E eu fiz meu pedido gratuito, tá? Eu fiz uma colinha aqui para mim não perder o rumo da conversa. Eu fiz o meu pedido através do ICA. Aliás, eu programei que eu ia fazer, porque eu tenho uma parte aqui que eu preciso contar antes. Eu programei que eu iria fazer meu pedido através do ICA. No meio desse caminho, eu sabendo que eu precisava de uma reprogramação mental, porque eu tenho algumas crenças que eu ainda não liberei, eu comecei a fazer reprogramação com perguntas de Axis. E, gente, foi muito louco o que começou a acontecer quando eu comecei a usar as perguntas de Axis. Mesmo eu não podendo ainda ter feito o curso, é uma coisa que eu pretendo fazer. Mesmo eu ainda não podendo ter passado por uma sessão de barra de Axis, que eu também quero passar, eu comecei a usar as perguntas de Axis. Comecei a usar os áudios de reprogramação de perguntas de Axis, que você acha no YouTube, para você ouvir dormindo. E comecei a usar as perguntas durante o meu dia. Universo, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? E aí, foi quando eu entendi que estava mudando. Deixa eu ver o que é que eu ia falar depois, para mim não perder o rumo. Aí foi quando eu comecei a perceber que estava mudando as coisas. Eu comecei a ter uma percepção das coisas que eu não estava tendo, um entendimento das coisas que eu não estava tendo. E aí, no dia 25 do mês passado, 25 de março, eu fiz o pedido pro ICA, da ressonância harmônica. Eu sei que demora
de 1 a 3 meses para esse pedido chegar. O gratuito, tá? O pago demora por cerca de 10 a 15 dias para chegar, mas eu não tive a condição de fazer isso, de fazer esse pedido pago. E aí uma coisa começou a acontecer que começou a me chamar a atenção. A semana antes de eu fazer o pedido, minha gata vai desligar a câmera. Uma semana antes de eu fazer o pedido, bom, enquanto eu estava fazendo o caminho das palestras, eu estava fazendo a minha listinha de pedidos. E uma semana antes de eu começar de eu fazer esse pedido, gente, desculpa, a gata me desconcentrou, deixa eu voltar. Eu comecei a perceber com o negócio do Axis, que eu comecei a ter algumas percepções. Primeiro, eu tive 2 sonhos, assim, eu acredito que foram sonhos lúcidos, muito significantes. O primeiro sonho, que foi um dia que eu estava ouvindo uma reprogramação sobre crenças limitantes, eu sonhei com a minha mãe. E no sonho, a minha mãe, ela me criticava o tempo todo, tudo que eu fazia. A gente estava andando numa cidade que na minha cabeça era Minas, mas eu nunca vi aquela cidade antes. Mas na minha cabeça a gente estava em Minas. E a gente estava andando pela cidade e tudo que eu fazia. Se eu pedia uma água para alguém, a minha mãe me criticava. Se eu mexia o cabelo, tudo, cada movimento. Foi assim, foi tenso esse sonho. E eu sei que no final do sonho, eu olhei pra minha mãe e falei assim: mãe, você percebeu que tudo que eu faço você tá me criticando? Eu não consigo nem respirar que você tá me criticando. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim: ah, então tá bom, se você acha isso, eu vou pro meu caminho e você segue o seu. E aí eu segui na rua, eu segui pra um lado, minha mãe foi pro outro e eu acordei. Gente, foi muito significativo esse sonho pra mim. Eu nunca tive um relacionamento muito bom com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente temos pensamentos muito diferentes. Demorei muito, foi muitos anos de terapia para entender que a minha mãe é o jeito dela, é o jeito que ela foi criada. Minha mãe passou por muito sofrimento, muita coisa. E ela tem essa carga em cima dela, sabe? Amora, e foi muitos anos para mim conseguir entender este processo da minha mãe e conseguir levar a minha relação com a minha mãe com mais leveza. Hoje em dia, a gente se dá bem, a gente uma liga pra outra, fica horas no telefone. Só que assim, a gente não pode passar muitas horas junto, porque aí começa a dar um atritozinho, né? Porque a gente não é de ferro também. A gente vai segurando, vai aguentando até uma hora que chega no seu limite. A hora que eu vejo que chegou no meu limite, eu pego minhas coisinhas e vou seguir meu rumo. Mas assim, eu amo minha mãe em horrores. Mas este sonho, nessa questão de crenças limitantes, me trouxe o quê? A questão de aprovação. Esse foi um dos motivos que me fizeram desanimar de vir aqui gravar um vídeo também. Uma pessoa muito querida pra mim fez um comentário sobre o meu jeito de me expressar aqui no vídeo, de mexer as mãos, de falar assim, É meu jeito, eu sou assim no meu dia a dia. Eu tento trazer aqui pro canal quem eu sou, não tento colocar uma máscara e falar, olha, eu sou perfeitinha, olha, eu sou desse jeito. Eu me expresso aqui do mesmo jeito que eu me expresso no dia a dia. E a pessoa trouxe esse comentário que fez eu perder totalmente o rumo das gravações, me fez ficar extremamente insegura. E naquele momento eu juntei esse sonho, eu estava fazendo reprogramação sobre crenças limitantes, com esse comentário que eu tenho certeza que não foi maldoso, gente. Tem gente que vem pra fazer comentários maldosos, mas eu tenho certeza absoluta que essa pessoa não fez esse comentário de uma forma maldosa. É uma pessoa que eu amo muito, eu sei que me ama também. Tô querendo deixar claro, porque tem gente que vem pra dar crítica construtiva e derruba você. E eu tenho certeza que não foi essa a intenção dessa pessoa.
porque ela me deu muito apoio nessa hora. Foi o único comentário que essa pessoa fez. E eu não consegui mais gravar. Eu travei. E naquele momento, assim, todo o meu objetivo, a princípio, é fazer uma transição de carreira. É igual as escadas que o Dr. Hélio Couto fala. Ele não usa a palavra escada, eu vou usar essa palavra porque eu não lembro direito a palavra que ele usa. Mas os degraus, ele usa degraus. É os degraus de Marlon. Gente, é isso mesmo? Qualquer coisa no próximo vídeo eu trago para vocês. Mas enfim, ele fala que tem o primeiro degrau, que é o degrau da sobrevivência, que a gente tem que passar por esse degrau. Se a gente estiver com fome, se a gente não está conseguindo sobreviver, a gente não consegue mais nada, a gente não consegue pensar em mais nada. E assim, para mim, o meu objetivo é me estabilizar. Um trabalho, porque eu tenho muita dificuldade em questão de trabalho. E eu também tô entendendo o porquê disso. Eu trabalhei com tudo que vocês imaginarem, tirando as coisas que consideráveis erradas, mas eu trabalhei com tudo que vocês imaginarem, eu já fiz nessa vida. Eu brinco assim que eu sou bombril mil utilidades, que eu sei muita coisa e sei fazer muita coisa. E eu fiz. Só que assim, nenhum deles durou muito tempo. E quando eu comecei a entender que eu co-criava a minha realidade, eu comecei a perceber por que eu não ficava em trabalho nenhum. Por mais que eu me esforçasse, gente, é sério, eu me esforço, eu dou o meu melhor, ao ponto de ter burnout, sabe? Eu me empenho muito, eu sou uma pessoa que me cobro muito, justamente por essa relação, sabe, que eu tive. Então, nesse sonho eu comecei a perceber que uma das minhas crenças é que eu precisava estar perfeita para agradar. E isso deu um estalo na minha cabeça. E isso foi um dos sonhos que eu fiz antes de fazer o pedido da ressonância. Aí teve o segundo sonho. O segundo sonho, eu estava fazendo um mantra de Axe sobre escassez. E eu sonhei que eu estava num casamento com um vestido lindo, maravilhoso, e o vestido, sabe aqueles zíperes que tem do lado, assim? O meu vestido abriu, arrebentou o zíper. E eu, no meio do casamento, eu segurei aquele vestido e saí andando no meio da igreja, perguntando se as pessoas podiam me ajudar. E assim, por incrível que pareça, eu estava dentro de uma igreja católica, uma igreja chiquérrima católica. E eu já vou falar pra vocês o que isso significa pra mim. E eu saí andando, gente, me ajuda, meu vestido abriu, eu preciso de alguém, você tem uma linha, você tem uma agulha, eu preciso costurar. E eu falava com as pessoas não me respondiam, é como se eu estivesse falando com as paredes, sabe? E eu precisando da ajuda das pessoas e ninguém me ajudava, ninguém me dava uma força, uma mão. E eu fiquei o sonho inteiro naquilo, tentando ajudar. Aí teve uma senhorinha que chegou em mim e falou: eu tenho agulha e linha no meu carro, eu já volto, vou buscar. Só que a senhorinha não voltou nunca mais. E eu ali andando e tentando resolver aquela questão do vestido aberto. Até que eu entrei no carro da minha mãe. E aí deu uns minutinhos que eu tava ali dentro do carro pensando: gente, agora o que eu faço? Uns minutinhos que eu falo porque, né, sonho a gente não tem muita noção de tempo e espaço, mas foi pouco tempo que eu fiquei ali. E a minha mãe chegou e falou: Amanda, você precisa sair de dentro do carro, porque eu vendi o carro e você tem que sair daí, porque a pessoa quer levar. E um cara do lado dela esperando eu sair do carro. Falei: eu não vou sair de dentro desse carro, meu vestido tá rasgado, eu tô praticamente pelada, eu não vou sair daqui. E minha mãe falou: sai daí agora, porque eu vendi o carro, eu preciso entregar. Minha mãe nunca faria uma coisa dessa comigo, mas no sonho ela fez. E eu saí
eu fui pôr a mão no volante pra sair do carro, abrir a porta, na hora que eu pus a mão, o volante saiu na minha mão. E eu olhei pra cara da minha mãe: mãe, como que você vai vender um carro pra sair no volante na minha mão? E eu acordei: Amora, por favor, meu amor, por favor. E eu acordei. E aí eu tive um outro insight com esse sonho, que eu estava buscando ajuda. Eu percebi que eu sou extremamente, assim, dependente. No meu subconsciente, eu entendo que eu dependo que alguém me ajude. Porque senão eu não dou conta, eu não consigo, lembra? Eu tenho um problema com autoestima, eu tenho um problema com rejeição. Então, se alguém não fizer por mim, eu não vou dar conta de fazer. Olha os insights que eu fui tendo com a questão da barra de Axis. Só de fazer a reprogramação, eu não corri a barra de Axis em mim, só da reprogramação. Isso já me deu um estalo. A outra percepção que eu tive antes de fazer o pedido da ressonância. Não, mentira. Essa percepção eu tive depois. Bom, aí aqui agora eu vou falar alguns pedidos. Ah, tá, eu tenho que falar sobre uma coisa antes. Deixa eu só ver uma coisinha. Não, eu vou falar depois. Eu coloquei aqui mais pra frente. Bom, aí eu coloquei aqui alguns dos pedidos que eu fiz. Não coloquei todos, porque já chego lá. Por que eu não pus todos? Eu coloquei alguns dos pedidos que eu fiz. A princípio, eu percebi que estavam acontecendo. E aí cai um ponto-chave. Quando eu percebi, eu fiz o pedido no dia 25 de março e eu percebi no dia 25, 26, no dia 27 de março, eu percebi que estava acontecendo. E aí eu fui atrás e vi relatos de pessoas que antes do pedido chegar, as coisas já começaram a acontecer. Porque, gente, é uma onda. Quando você começa a entender, a ter um entendimento das coisas, começa a mudar a sua visão do geral. Gente, desculpa, eu espero que o barulho dos cachorros não estejam atrapalhando. Faz 2 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo. Meu vizinho resolveu ouvir música 2 dias seguidos, eu não podia gravar porque a música ia vir tudo aqui e vocês sabem, né? Bom, enfim. Eu comecei a ter as percepções de que já estava acontecendo as coisas antes de eu entregar o pedido, antes do dia 25, no dia 27. Bom, o primeiro pedido, o primeiro que eu pedi na ressonância, que foi que eu comecei a perceber, foi alegria. Gente, pensa numa pessoa extremamente esgotada, que não passeia, não estava vendo nada divertido, era só trabalho, casa, serviço e cama, dorme, acorda e eu tava no automático, eu tava sem vida, sabe? Eu não tava conseguindo sorrir e aquilo tava me corroendo por dentro, porque eu sou, olha, até engasgo pra dizer isso. Eu sou uma pessoa que, apesar de toda a barra que eu já passei na vida, eu dou risada, eu brinco, eu faço piada. E eu tava como um zumbi. Essa é a palavra. Eu estava vivendo como um zumbi. Eu não estava vendo vida em nada. E aí, o que aconteceu no dia 25? Que foi o dia que eu pedi a ressonância. Na parte da tarde, me deu uma vontade louca de assistir stand-up. De assistir... Amora. A Tata Werneck, gente, eu acho ela muito hilária. Eu amo os vídeos dela. E eu comecei... Ela não vai falar: Amora, meu amor, vem cá, Amora. Amora, vem aqui, Amora, para com isso. Ó. Ai, vai bater na câmera. Ai, meu Deus. E... Ai, gente, desculpa. Eu tenho 2 cachorras, uma gata. É impossível eu não ter esses percalços. Quem tem bicho sabe o que é.
Então, e eu fui à tarde. E, gente, eu dei tanta risada. Tanta risada. Só que até então, eu não me lembrava do pedido da ressonância. Eu lembrava que eu tinha pedido. Isso vinha na minha mente toda hora. Eu falava, nossa, eu espero que chegue logo. Até então, eu não sabia o período que demorava para chegar. E, gente, foi tão gostoso. Meus filhos chegaram da escola, eu consegui brincar com eles. E aquilo parece que a vida voltou pra mim, sabe? Naquele momento. Eu comecei a sorrir de novo. De lá pra cá, eu tenho tido várias situações que eu olho e falo, nossa, olha, você não tava assim, né? E aí, a outra coisa que eu pedi foi gratidão. Pra mim ser mais grata sobre as coisas. Gente, eu juro, eu não tava sentindo nada. Eu tava apática. E aí, com esse negócio de sorrir, começar a olhar para meus filhos, olhar para meus bichos, eu tava assim, gente, eu estou super grata, sabe? Desde que eu comecei esse processo de expansão da consciência, eu comecei a olhar para as coisas com uma gratidão maior. Só que a hora que você tá passando por um problema, às vezes a gente não consegue enxergar. Mas é só o ponto de vista, sabe? E eu voltei a ter gratidão pelas coisas. Consegui olhar para uma plantinha que eu tenho e olhar com beleza. Isso é gratidão verdadeira. Não é você ficar gratidão, gratidão, gratidão. Não, a gratidão não é isso. É você sentir aquele amor. Falar, nossa, gente, eu amo tantos meus filhos. Eles são tão lindos, sabe? Isso é sentir gratidão. Nossa, eu sou tão feliz pela minha vida. Eu sou tão feliz, não pela falsidade, mas pelo que você realmente é grato. Eu acho uma bobeira você olhar para uma coisa que tá te fazendo mal e ser grato, sabe? Aquilo a gente, eu penso assim, aquilo a gente olha, isso eu preciso consertar, mas por isso eu sou grata, né? Enfim. Consciência de um co-criador. Consciência de um co-criador consciente. Isso eu vi em algum vídeo, foi um dos pedidos de alguma pessoa que fez, e na hora me deu estalo, eu falei, nossa, eu preciso ter a consciência do que eu tô co-criando. Eu preciso ter a consciência, e que foi aí que eu entendi algumas coisas que aconteceram antes. Foi aí, eu comecei a tomar consciência do que eu tinha co-criado na minha vida já. Assim, eu tava sentada e do nada me vinha, nossa, eu tinha falado que eu ia fazer isso e eu fiz, sabe? Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Eu sempre falei pra mim que até meus 25 anos eu teria 2 filhos. Porque eu não queria ser uma mãe de mais idade, eu queria ser uma mãe nova pra mim poder brincar, pra mim poder ser aquela mãe que traz alegria pra casa, sabe? E, gente, o meu filho mais novo nasceu dia 13 de agosto e eu faço aniversário, eu fiz 26 anos no dia 13 de setembro, gente, eu me arrepiei inteira. Ele nasceu um mês antes de eu completar 26 anos. Então, os meus 2 filhos nasceram até eu ter 25 anos. O meu filho mais velho nasceu, eu tinha acabado de completar 25. Não, eu ia completar 25 e o meu mais novo nasceu um mês antes de eu completar 26. Então os 2 nasceram. Isso foi uma coisa que eu co-criei pra minha realidade, porque foi uma coisa que eu sempre perseverei dentro de mim. Eu tinha muita vontade de ser mãe. Não me julguem, porque tem muita gente julgando as pessoas que gostam de ser mãe. Não sei por que a razão, porque é uma experiência maravilhosa. Tem a dificuldade, tem, como todas as coisas têm. Mas eu acho que ser mãe é uma bênção, sabe? Isso é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco. Bom, outra coisa que eu co-criei foi essa casa aqui. Eu tava aprendendo, eu tinha visto o vídeo o filme do O Segredo, e tava lendo algumas coisas sobre cocriação.
Eu tinha visto alguns vídeos da Elaine Orives e tava aprendendo a fazer cocriação, estudando sobre isso. Isso do ano retrasado, do meio do ano retrasado pro ano passado. E eu comecei a visualizar a casa dos meus sonhos, tá? Eu cocriei a casa dos meus sonhos, mas versão mais escassa. Por isso a importância da gente reprogramar a nossa mente. Eu sonhava que o meu quarto ia ser no segundo andar da minha casa. Sim, meu quarto é no terceiro andar, na verdade, porque a minha casa começa no segundo andar. Eu sonhava que eu ia ter um banheiro e um lavabo na casa, que ia ter um sobrado delicioso para ficar, com vidros por todos os lados e piscina, tá? Esse era o sonho da minha casa dos sonhos. Eu já mudei um pouquinho de ideia sobre a história da escada, que aqui em casa tem 2 escadas, assim, que é tenso. Mudei um pouquinho de ideia. A minha casa, as janelas da minha casa é de vidro. O que eu sonhava era aquela casa que ela é toda de vidro, mas ela tem as janelas de vidro, então você vê lá fora, sabe? Tem piscina no meu quintal? Tem, mas na casa da dona da casa, não é? Todo dia eu vejo aquela piscina, todo dia a piscina tá lá, eu imagino. E no meu pensamento, eu visualizava a piscina com crianças brincando na piscina. E eu vejo crianças brincando, só que ela não tá exatamente na minha casa, ela está na minha janela. Exatamente o que eu visualizei. O que mais? Da percepção. O sobrado, né? Eu acho que da casa é isso, sabe? É a questão. Isso mostra muito a questão da gente quebrar as crenças limitantes. E isso começou a me mostrar que eu estava cocriando a minha vida, mas com as crenças. Então, vinham as coisas para mim, mas não do jeito que eu queria. Por quê? Eu tenho crenças limitantes, certo? E isso me fez enxergar que eu sou uma cocriadora. Um detalhe que eu ia falar e eu acabei esquecendo. Eu trabalhava com animais até pouco tempo atrás. E eu senti, assim, que aquilo não estava legal, sabe? Eu não vou falar muito sobre isso, mas é uma coisa que o Dr. Hélio Couto fala. Por exemplo, se você trabalha fazendo empréstimos, não adianta. A sua consciência, você começa a fazer o caminho das palestras, a sua consciência automaticamente vai falar: você está enganando as pessoas. E, assim, algumas pessoas poderiam ver o meu trabalho uma coisa normal, mas pra mim, eu sentia muita dó dos bichinhos. E aquilo começou, sabe, a me dar uma angústia. Então, além de eu estar extremamente exausta, eu tava com a minha mente muito cansada, porque o barulho era demais. E, assim, com anemia, minha energia tava esgotada. Eu comecei a ter aquelas crises de ansiedade, porque eu não queria estar ali, sabe? E aquilo começou a me corroer por dentro, e aquilo começou a vir muito forte dentro de mim, até que um pitbull me atacou no meio da rua. Isso foi uma percepção que eu tive de cocriar. Tudo que a gente faz, a gente atrai. Tudo que a gente faz, a gente atrai. E eu tava muito ali na minha cabeça: eu não tô fazendo bem pra esses bichos. Não é bom, não é legal. Gente, de novo, outras pessoas podem ter percepções diferentes do que eu fazia. Eu não quero falar, porque era a percepção que eu tinha. Pra mim não era legal. Então,
a hora que esse pitbull me atacou, na mesma hora, ele mordeu minha perna, ele rasgou minha bolsa, eu consegui sair de perto dele, ele saiu. Mas no mesmo momento me veio, é o meu trabalho. Eu só tô colhendo o que eu tô plantando. E aí aquela vontade de que eu tava de fazer a transição triplicou, certo? E assim, começou a me dar muitas crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade. Por conta disso. Uma das coisas que eu pedi na ressonância foi ser mais organizada. Porque a minha vida estava um caos. E eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, sabe? Eu era bem mais, mas muito mais, muito mais. Eu aprendi um pouco a ser mais organizada, mas eu quero aprender mais. Sabe aquelas táticas que a gente usa para facilitar a nossa vida, sabe? Eu quero aprender a usar isso na minha vida, não viver apagando incêndios. E desde o dia 27 de março, eu tô conseguindo me programar para as coisas, eu tô conseguindo organizar, sabe? Ainda tá aparecendo uns incêndios para apagar, está, mas por quê? Porque eu deixei acumular muita coisa. Mas assim, cada dia mais eu tô vendo as coisas se organizando, coisas que eu procrastinei assim até anos para fazer, eu tô pegando e fazendo e resolvendo e tá resolvendo, sabe? Soltar. Eu vou falar desse soltar daqui um pouquinho, eu vou primeiro falar as outras coisas, aí eu explico esse soltar. Eliminar vícios. Eu tenho alguns vícios que eu não estou feliz com eles, mas eu consegui eliminar já? Não, mas eu consegui diminuir assim pela metade, vamos dizer, esses vícios. E não foi de forma consciente, tá, gente? Eu só preferi fazer outras coisas, e quando eu percebi, que eu falei, foi no dia 27 que eu tive a percepção que eu já tava, as coisas já estavam acontecendo, eu só percebi que, nossa, eu diminuí esses vícios que eu tenho. Vou citar 2 desses vícios para vocês conseguirem entender, para vocês não acharem que né? Vamos falar. Um deles eu sou fumante, eu acho que eu até já citei em algum vídeo aqui. E celular, sabe? Coisa à toa, tá? Porque eu uso muito o celular para estudo, eu uso muito o celular para minha agenda, mas para coisas à toa. Tipo, você entrar no Instagram lá e perder tempos olhando vídeo. Cara, eu tive essa percepção que tá quase... Nossa, diminuiu. Pelo menos a metade diminuiu, sabe? Sem eu fazer esforço nenhum. Transição de carreira, que é uma das coisas que eu falei no comecinho do vídeo. Eu saí do meu trabalho no dia 27. Aconteceu um negócio lá que, não sei, me deu uma energia enorme e falar, chega, acabou. E eu saí. Que foi justamente no dia 27 de março, que foi a percepção que eu tive. Eu falei, opa, já está acontecendo as coisas que eu pedi. Mas não se esqueçam que eu tenho algumas crencinhas para limpar. Estou sendo modesta. Mas eu saí do trabalho. Estou desempregada. Por enquanto. Eu decidi dar um tempinho de procurar trabalho, porque eu tenho uma cirurgia para fazer. E não adianta eu ir fazer uma entrevista e falar assim, olha, eu quero trabalhar aqui, mas eu tenho uma cirurgia para fazer e assim, eu vou faltar alguns dias, porque, né, vocês há de concordar que ninguém vai me contratar desse jeito. E eu não quero entrar num lugar para daqui uns dias falar, ó, eu tenho uma cirurgia para fazer. Eu não quero fazer isso, não é, eu acho que isso é enganação, sabe? Igual esse trabalho que eu estava me empenhando em ajudar, eu estava me empenhando em me esforçar, só que eu fiquei doente no meio do processo. E aí eu tive que ir em médicos, eu comecei a faltar, e eu não estava gostando disso, porque eu gosto de cumprir com o que eu me comprometo a fazer, sabe? Eu evito me comprometer a alguma coisa porque eu sei, eu me conheço. E
E eu me comprometi. E aquilo tava outra coisa que tava me causando crise de ansiedade. Amor próprio, eu pedi na ressonância. Porque, assim, na ressonância você pode pedir tanto coisas, sentimentos, consciências e coisas que você deseja alcançar, coisas que você deseja mudar. Uma outra coisa que eu pedi, que eu acho que eu não coloquei aqui, foi eliminar crenças limitantes, e eu estou eliminando algumas. E amor próprio, eu comecei a cuidar mais de mim, eu comecei a cuidar do meu cabelo de volta, eu comecei a me vestir melhor, voltei, né, porque eu estava, igual eu falei, eu estava me sentindo um zumbi. Pergunta se eu me preocupava, se meu cabelo estava penteado ou não, se minha unha estava feita ou não. Gente, eu estava esgotada, eu não tinha ânimo para fazer nada, sabe? Então, eu percebi isso, amor próprio, que eu comecei a me cuidar mais. Eu pedi para eu acreditar no meu potencial, que isso faz parte de uma crença limitante que eu tenho, né, de não confiar em mim. Eu falei um pouquinho antes sobre isso. E, por incrível que pareça, eu estou super confiante de tudo que eu quero alcançar. Eu acredito que eu posso, que eu consigo. Isso mudou, sabe, na minha cabeça. E a mente de um leitor. Esses são os pedidos que eu vou falar hoje, porque eu pedi algumas coisas, mas são coisas que eu percebi que já estão acontecendo. Gente, fazia coisa de uns 3 anos que eu não conseguia pegar um livro e ler inteiro. A minha mente estava assim super acelerada, eu não conseguia me concentrar e para ler, tá? Eu conseguia me concentrar em palestras, em aulas online, vídeos, mas ler, e eu sempre gostei de ler quando eu era mais nova. E desde que eu falei, eu vou voltar a ler, eu não tinha conseguido. Comecei com Mentes Informadas, eu li o Mentes Informadas e ouvi também, tá, gente? Porque aí depois eu ouvi ele em audiobook, enquanto eu trabalhava eu tava ouvindo. Eu li e ouvi, e pretendo ler de novo. E iniciei um outro livro que eu estava querendo ler agora. E ontem eu iniciei mais um. Mas eu estou lendo, eu estou guardando meu tempo pra ler, sabe? Que esses 2 livros têm temas diferentes sobre coisas que eu estou estudando. Mas já eram livros que estavam guardados, ó, pra eu ler. Que é o Kybalion, Os 3 Iniciados. E o outro é o Livro dos Espíritos. Tem a ver, mas tem a ver com estudos diferentes que eu tô fazendo. Então, tá? Aí, o pedido que eu pulei, que eu falei que eu falo daqui a pouco, é o soltar. Até semana passada, eu tava super naquela assim, nossa, quando será que vai chegar a ressonância? Quando será que vai chegar a ressonância? Nossa, eu tô super ansiosa, meu Deus, a ressonância. Nossa, agora eu tô desempregada, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, aconteceu isso. Sabe, eu estava muito preocupada com as coisas. E da semana passada pra cá, me deu uma coisa dentro de mim que, eu vou fazer o que está ao meu alcance e o resto eu vou soltar. Eu vou deixar a vida acontecer. Cocriar, tentar vibrar positivo e aprender mais sobre isso, mas eu vou soltar o processo. Eu vou deixar, eu não vou ficar segurando, tipo, não, isso tem que ser assim, assim, assado. Não, eu vou deixar que o universo me surpreenda, sabe? E, por incrível que pareça, eu soltei no meio de terça para quarta da semana passada, eu soltei algumas coisas. E algumas coisinhas começaram a acontecer. Eu fiquei sabendo de um dinheiro que vai entrar. Então, pra mim, vai ser muito bom. E algumas pessoas começaram a reaparecer na minha vida pra arrumar coisas que ficaram do passado. E uma pessoa que eu convivi por um tempo, que eu deixei pra trás, mas acho que ficou algo, sabe, ainda pra ser resolvido dentro de mim. E a pessoa não apareceu porque eu bloqueei o acesso.
Mais ou menos, porque se a pessoa quiser, ela vai me procurar. Mas eu bloqueei pelo WhatsApp o acesso. Mas a pessoa começou a aparecer muito pra mim, começaram a me vir muitas lembranças de momentos que a gente passou. E isso tá me trazendo por uma paz, sabe? E uma gratidão pelo que eu passei naquela época. A gente não terminou de maneira ruim, mas eu decidi que eu precisava tirar a pessoa da minha vida por uma questão minha, pela dependência que eu estava até da amizade dessa pessoa. A gente teve um relacionamento, não vou dizer um compromisso sério, mas a gente teve um relacionamento por um tempo, e eu estava dependente da pessoa, a pessoa tinha se tornado muito meu amigo, e aí eu estava dependente daquela amizade, então eu precisei sair de perto mesmo, sabe? Senti muita vontade de mandar mensagem nessa última semana para essa pessoa, mas eu não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Estou trabalhando isso dentro de mim, certo? Soltei. E aí as coisas começaram a se encaixar e tá tudo fluindo muito bem. Aquela ansiedade que eu tava saiu de dentro de mim. Porque a minha ansiedade é muito de preocupar-me. E a partir do momento que eu confio no que eu tô fazendo, que eu confio no universo, que eu confio que tudo está certo, gente. Entendam isso, tudo está certo. Até as coisas que dão errada, está certo. A gente está cocriando. Eu acabei de dar exemplos para vocês. Tudo está certo. Você aprende a olhar para as circunstâncias e entender o que isso está querendo me dizer. O que está certo é uma das frases de Axe que eu ando usando muito. O que está certo sobre isso que eu não estou conseguindo enxergar? O que está certo sobre isso, universo, que eu não estou conseguindo enxergar? Comecem a repetir essa frase. Eu tenho um amigo meu que a gente conversa de vez em quando, quase nunca, porque ele tem a vidinha dele lá, eu tenho a minha, ele é casado, tem filha, gente, de coração, amo conversar com ele. E ele falou que começou a perguntar para o universo as coisas. Isso foi logo depois que eu comecei a ter experiência, eu compartilhei com ele. E ele falou que começou a perguntar e as coisas começaram a acontecer na vida dele também. Então, façam isso. Vocês vão começar a perceber que tudo está certo. Tudo está certo no universo. E aí, nossa, gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu juro que nos outros eu vou tentar diminuir um pouco, né? Eu tô tentando falar o mais rápido possível. Aí eu vou falar sobre as catarses. O que eu percebi nos vídeos das pessoas que fazem a ressonância harmônica? Medo de catarses. Muito medo de catarses. Muitas pessoas não fazem a ressonância por medo das catarses. Agora, eu vou falar o meu pensamento sobre isso. Meus amores, se você tá procurando a ressonância harmônica é porque sua vida não tá boa. É porque você não está bem. É porque você não está alcançando as coisas que você quer. Então, por que você vai ficar com medo das catarses? E outras, muitas dessas catarses que as pessoas relatam são coisas que a pessoa já estava cocriando e aconteceu, tá? Às vezes nem é a catarse da ressonância em si, mas sim, tem catarse? Sim, porque você quer uma mudança de vida? Aí é uma escolha sua. Você quer uma mudança de vida? Enfrente as catarses. E a melhor forma de enfrentar as catarses... Nossa, gente, tô enrolando. A melhor forma de enfrentar as catarses é você reprogramar a sua mente. Porque conforme você vai reprogramando a sua mente, você vai limpando as coisas dentro de você, menos catarses vocês terão, certo? Vou falar sobre as minhas catarses. Primeira, tá aqui o cachorro. Eu não tinha marcado antes, mas eu falei dele antes, eu preferi falar. O cachorro que me mordeu. Foi a primeira catarse que eu percebi. Do dia que eu mandei o pedido da ressonância, eu estou tendo algumas crises de diarreia. Algumas coisas estranhas estão acontecendo, sabe? Às vezes eu tô bem, às vezes eu tenho diarreia. Às vezes eu tô bem, aí eu tenho diarreia, do nada. E geralmente quando eu tenho é aquele dia que eu fiz alguma limpeza, que eu trabalhei na cura, no perdão de alguém,
alguma coisa desse tipo, que eu trabalhei alguma coisa interna minha. Dor de cabeça, eu tô tendo dor de cabeças constantes, e eu já entendi do que é essa dor de cabeça, mas isso, vou falar no outro vídeo, é uma coisa que eu pedi, sabe? E no próximo vídeo eu falo disso. Eu saí do trabalho, né? Foi um passo que eu consegui dar em direção ao que eu quero, na hora errada, porque não era isso que eu queria. Eu queria tá já indo por um caminho para depois sair do outro, mas não deu. Mas sair do trabalho foi uma catarse. Sensibilidade. 2 vezes eu chorei aqui nesse vídeo, já veio aqui para chorar. Eu tô muito sensível. Muita coisa tá me fazendo chorar. À toa. Quando eu era criança, eu era muito fã da Xuxa. Muito, muito, muito. Gente, juro pra vocês, eu tenho uma pasta cheia de coisa dela guardada. Depois de uma certa idade eu parei. Eu não tive coragem de jogar essa pasta fora, porque deu tanto trabalho na época pra mim juntar essas coisas. Eu não tive coragem. E eu sempre fui muito fã da Xuxa. Depois que eu fiquei adulta, assim, gosto dela ainda? Gosto. Mas não é mais aquela coisa da fã, né? E esses dias atrás eu tava vendo um vídeo que foi aniversário dela. Eu tava vendo um Reels, eu acho que no Instagram, e foi aniversário dela e aquilo, gente, eu caí num chororô. Vocês não têm noção. Mas não foi pela Xuxa em si, mas foi pelo o sentimento que eu tinha quando eu era criança, que eu via os vídeos dela, aquela música, assim, eu acho que meus vizinhos às vezes acham que eu sou meio doida, porque aquela música Lua de Cristal, pra mim, ela é um gatilho muito grande, né? Porque eu sofri muita rejeição, sabe? E aquela música, desde quando eu era muito nova. E eu acredito, gente, muito que essa rejeição minha não é somente dessa vida, tá? É de outra. Porque quando eu tinha 3 anos, eu já agia como uma criança que sentia rejeição, gente. Eu era uma criancinha, sabe? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu peguei uma malinha, coloquei uma toalha dentro, catei minha boneca da Xuxa, que era maior que eu, e tava indo embora. Eu ia fugir de casa. E o meu irmão me encontrou no meio do caminho. Eu falei assim, eu vou embora, ninguém me ama. Gente, eu tenho muito poucas lembranças da minha infância. Mas essa é uma das poucas lembranças que eu tenho. Muito cravada em mim. Eu ia embora. E o meu irmão falou, não, por que você vai embora? E eu falei, ninguém me ama nessa casa. Gente, com 3 anos de idade, da onde que saiu isso? Sabe, eu era bebê praticamente. Eu sei como a minha mãe lida com os bebês. Não tinha a razão de eu estar daquele jeito, sabe? E aí meu irmão falou pra mim, muito carinhoso, amoroso, eu amo ele demais. Eu te amo, e como eu vou ficar? Foi mais ou menos isso que ele falou. E eu fiquei. Aí ele levou eu de volta, assim, caminho pra dentro de casa. Então, isso é uma coisa assim, são coisas muito sensíveis, que eu acredito que não eu acredito que são de outras vidas que veio pra essa, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito sensível, muito, muito. Por uma época eu até me condenei muito por ser sensível desse jeito. Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte e eu falava, gente, eu nunca vou ser igual a minha mãe, forte igual ela. Não vou conseguir, sabe? Eu não vou conseguir lidar com a vida igual minha mãe lida. E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo tanto de força que eu tive pra chegar aqui onde eu tô hoje. Com o tempo, eu vou falando da minha história pra vocês Ai, borrei tudo. E é isso. E outra coisa também de catarse é que eu tô tendo muita alergia. Meu rosto anda inchando muito a rinite alérgica me atacando. E a rinite alérgica tem a ver com o emocional. Pra quem conhece um pouco da medicina oriental sabe disso. A alergia tem muito a ver com o emocional. Então eu acredito que assim,
fazia muito tempo que eu não tinha crise alérgica igual eu ando tendo ultimamente. Bom, aí eu falei, eu escrevi aqui descobertas sobre a RH que eu tive, tá? Foi que eu percebi que depois que começou a acontecer as coisas, mesmo sem a minha RH ter chego ainda, gente, ela não chegou ainda, tá? É de 1 a 3 meses, então a minha vai demorar, foi dia 25 que eu fiz, não deu nem um mês que eu fiz ainda o pedido, então vai demorar um pouquinho, mas eu percebi que as coisas já estão acontecendo, e aí eu fui no YouTube, vi relatos de várias pessoas falando que sim, as coisas começam a acontecer mesmo antes. Eu acho que isso acontece pelo nosso estudo, porque a nossa mente já começa a mudar, então as coisas já começam a acontecer. E bom, eu falei tudo que eu precisava. Gente, desculpa, o vídeo ficou um pouquinho longo porque eu demorei pra vir fazer o vídeo e, assim, tinha muita coisa que eu descobri que eu precisava vir falar pra vocês. E o que eu falo, um conselho que eu deixo, tenha coragem de passar pelas catarses, nada vai acontecer que não tivesse que acontecer, sabe? E a catarse, a RH, ela só adianta os processos para que faça essa mudança logo no seu eu, porque a ressonância, ela muda você para que você consiga cocriar a sua vida, sabe? Que você consiga aprender isso. E é muito importante fazer o caminho das palestras, gente. É muito importante para você entender todo o processo, tá? Não pulem as etapas, façam as etapas certinhas, leiam um livro, façam o caminho das palestras 3. Eu falei que o caminho das palestras 3 agora está cobrando, só que eles têm um programa para quem não tem condição de pagar. Vamos dizer que você não tem vou pôr R$50, porque foi dentro desse valor. Vamos supor que você não tem os R$50 para comprar o caminho das palestras 3. Eles têm um programa, é só você mandar um e-mail lá, que eles têm um programa que ajuda as pessoas carentes. Eles não querem deixar essa palestra, essa mudança, porque é uma mudança. Se vocês procurarem por aí no YouTube, vocês vão ver o tanto de mudança que as pessoas têm. É uma mudança, assim, extrema na vida. Eles não querem, só as pessoas que tenham dinheiro fazem isso. Eles querem ajudar todos, sabe? Esses custos que eles pedem é para se manter. Gente, essa história de que tem que ser tudo gratuito é conversa. Quem que consegue se manter assim? Raras são as pessoas. A gente não é da Matrix, mas a gente vive na Matrix. E pra gente viver, a gente precisa dessas coisas. Entende? Bom, gente, se vocês tiverem algum relato para fazer, quiserem me mandar um e-mail, meu e-mail está na descrição do vídeo. Se quiser escrever aí embaixo também. Eu peço que curte, comente e compartilhe. Agora eu vou precisar disso mais do que tudo na minha vida, neste canal. E é uma forma de vocês colaborarem comigo. E tudo que eu puder colaborar com vocês, eu vou colaborar, certo? Um beijão e até a próxima.